Boa noite. Conforme nós anunciamos na sexta-feira passada, o nosso estudo do Evangelho ia ter uma parada nos capítulos que a gente estava estudando em sequência, para que hoje a gente pudesse fazer um tema especial sobre o suicídio, em virtude de que ontem, 10 de setembro, considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, houve uma campanha nas mídias sociais, nos meios de comunicação, em nossa cidade alguma movimentação, as casas espíritas também estão realizando, a Federação Espírita Brasileira também, motivando que se fale sobre o suicídio. E a partir desse ano, todo mês de setembro, haverá um movimento de conscientização da população sobre a realidade do suicídio. Isso quer dizer que no mês de setembro nós vamos falar mais sobre suicídio. Não vai ser apenas um grupo que vai se encarregar de fazer isso. A população inteira no Brasil, com certeza, vai falar sobre essa questão que é tão afligente e tão necessária que a gente precisa falar cada vez mais sobre o assunto. Esse movimento, ele não é um movimento local, ele é mundial e foi estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio. E nesse movimento, eles pedem que ilumine ou sinalize locais públicos com faixas ou símbolos amarelos, tipo o que a gente hoje vê na campanha Outubro Rosa, que em setembro esse movimento passe a ser realizado dessa forma, com iluminação, com faixas e tudo, sinalizando o mês inteiro para ir chamando a atenção das pessoas para essa questão. No Brasil, quem está promovendo a causa é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que trabalha diretamente com essa questão de amparo, de apoio às pessoas que estão tendenciosas ao suicídio. É importante essa campanha, porque a taxa de suicídios de adolescente com idade entre 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos. Por que aumentou? Por que não reduziu, né? Quando a gente vive num mundo hoje com tantas facilidades, com tantas coisas boas, e ao invés de reduzir, faz aumentar. 33% entre aqueles com idade entre 15 e 19 anos, segundo o mapa da violência de 2014, essa informação. E todo dia, 28 brasileiros se suicidam. E para cada morte há entre 10 e 20 tentativas. Então não é só a morte, tem muita gente tentando. Morre uma pessoa, 10, 20 pessoas tentaram. Não chegaram a morrer. E o Piauí ocupa a 5ª posição em número de suicídios do Brasil. Isso de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em Teresina, é muito chocante os dados de Teresina, porque a cada 100 mil habitantes, de 6 a 8 pessoas cometem suicídio todos os anos. E Parnaíba não está de brincadeira a situação. Está assim gritante, alarmante os números de suicídio em Parnaíba. Hoje mesmo nós tivemos assim uma situação muito triste de pessoas conhecidas nossas, da sociedade, pessoas que transitavam num clima de normalidade, de trabalho, de convivência, e de repente ocorre a situação que nós não vamos comentar aqui porque não é o nosso objetivo. Sempre que acontece o suicídio, as pessoas, principalmente a família, as pessoas que estão envolvidas com aquelas criaturas, se perguntam o que acontece com a pessoa que comete suicídio. É a pergunta mais frequente. As pessoas querem saber o que acontece com essa pessoa. Porque morrer naturalmente é da lei. Uma pessoa sofreu um acidente, uma pessoa, vamos dizer, adoeceu, desencarnou, até mesmo as questões que ainda não foram solucionadas da humanidade de assassinatos, disso e daquilo, não é normal, mas já é algo que a gente sabe que a pessoa desencarnou não por vontade própria. Mas na questão do suicídio, existe algo em si, do desejo de eliminar a própria vida. Então as pessoas geralmente perguntam o que acontece com aquele que comete suicídio.
Na doutrina espírita, as informações que nós temos, principalmente na obra Memórias de um Suicídio, que é o que nós vamos utilizar hoje aqui, os espíritos nos dizem que não há penas determinadas. Toda pessoa que comete suicídio, a penalidade não é essa ou aquela. Não, sempre as causas que produziram é que vão determinar como a criatura vai se situar no mundo dos espíritos. Mas uma coisa é certa, o desapontamento, isso sim é a consequência que toda e qualquer pessoa que cometa suicídio vai passar. Pelo desapontamento de se reconhecer vivo no mundo dos espíritos, de não conseguir se deletar da vida. A criatura que tentou se destruir, acabar com a sua vida, vai chegar no mundo espiritual e se dar conta que está vivo, que não conseguiu morrer. Então, esse desapontamento, nenhum ser vai poder dizer que não passou por ele quando tirou a própria vida. No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec, preocupado com essa questão do suicídio, perguntou aos espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde é que vem esse desgosto que faz com que a pessoa tire a sua própria vida? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Veja bem, a ociosidade é algo preocupante. As pessoas que ficam sem algo a se ocupar, pessoas que entram na tristeza, na depressão, que ficam ociosas, com a mente se preenchendo de ideias perturbadoras e tudo, isso pode levar uma pessoa ao suicídio. Se ele não tem fé, é um segundo passo, porque já foi constatado que se ter uma religião ajuda muito quando a gente passa por momentos em que a criatura está a um passo do suicídio. E a saciedade, que é a questão da gente querer ter tudo ou ter tudo e não se admitir perder em nada. Não posso ficar sem nada, não posso perder isso, não posso perder aquilo, eu não vou passar essa vergonha, não sei, e a pessoa tira a vida. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o suicídio e a loucura, nós vamos encontrar os Espíritos a dizer que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os incentivadores do suicídio. Se eu acredito que não existe nada depois dessa vida, eu posso decidir eliminar ela agora e acabar com a história. Não estou gostando como eu estou vivendo, resolvo isso agora. A incredulidade vai fazer com que eu tome essa decisão. Mas se eu tenho conhecimento da imortalidade da alma, aí a coisa se torna diferente. Então nós vamos aqui buscar, como nós prometemos, fazer uma abordagem do nosso tema, como hoje o nosso trabalho é estudo do Evangelho, do tema que nós estamos fazendo hoje sobre o suicídio, por essa campanha Setembro Amarelo, é uma abordagem que confronte a parábola do filho pródigo, que a gente possa fazer algumas comparações com as informações da parábola do filho pródigo e as informações trazidas por Camilo Cândido Botelho, o espírito que psicografou através de Ivone Pereira o livro Memórias de um Suicida. Esse livro é um livro que as pessoas dizem assim, é um livro forte, nem todo mundo consegue ler, mas todo mundo devia ler. É um livro sério. É claro que aqui a gente não vai fazer a abordagem desse livro por completo, porque é um livro muito volumoso, com muita informação, é um livro para ser estudado. Então nós coletamos alguns pontos para a gente discutir aqui junto com a parábola, para a gente entender a questão do suicídio narrada por Camilo Cândido Botelho, e ele deixa claro, isso foi o que aconteceu comigo. Não quer dizer que com todos os suicidas é da mesma forma. Porque, como nós vimos aqui, não existem penas determinantes. A justiça divina vê os atenuantes de tudo. Ela tem o conhecimento de tudo que levou a criatura a esse ato. Agora, o caso do Camilo é mais grave, porque o que o motivou foi a incredulidade, foi a falta de fé. Ele tinha tudo,
ele era famoso, ele era um intelectual que nós conhecemos hoje ainda as obras dele, do Camilo Castelo Branco, que na obra ele vem como Camilo Cândido Botelho, e ele tirou a vida porque ficou cego. Então ele achou que a vida não tinha sentido mais para ele, cego. Vou acabar com isso, e deu um tiro no ouvido. E aí ele chega no mundo espiritual e narra a situação em que ele se encontra no mundo espiritual. Então nós vamos começar com a parábola do filho pródigo, que eu tenho a certeza que muitos de vocês já conhecem, mas vamos relembrar. Diz a parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo de 11 a 32. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola, eu tenho lido ela há algum tempo e tenho estudado um pouco esse livro Memórias de um Suicida, pelas necessidades do trabalho na casa espírita, por alguns trabalhos que a gente realiza fora da casa espírita. E sempre que eu estudava esse livro, me vinha a parábola do filho pródigo. E aí eu decidi pensar sobre ela, onde é que ela está na questão do suicídio. E aí nós vamos agora, depois do relato da parábola, vamos agora para o livro Memórias de um Suicida, para que a gente possa ir ligando uns pontos que possa a gente perceber onde que está o suicídio nessa parábola do filho pródigo. De imediato, creio que vocês já adivinharam que o filho pródigo é o suicida. Por que é o filho pródigo? Porque é um filho de Deus que nasceu
com todas as oportunidades para realizar o seu progresso aqui nessa encarnação. A maioria com saúde, com condições de vida, de trabalho, de realização, e simplesmente rompem com a paternidade divina. O momento em que o suicida chega para o pai e diz, dá a minha parte, é o momento que ele rompe com a vida. Porque ele acha que a vida lhe pertence. A vida, que é um dom de Deus, ele acha que é dele. Dá a minha parte. Como quem diz, com a minha vida eu faço o que eu quiser. Eu posso gastar, eu posso acabar com ela, que é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. E aí, nesse momento, ele se coloca como sendo esse filho pródigo, incrédulo, com ideias materialistas, que optou por desertar da vida. É aquele que disse, de vida à fazenda, não quero mais parte com você, não quero mais nada com a minha família, agora eu vou decidir o que faço da minha vida. E aí, opta por tirar a própria vida. Camilo Cândido Botelho faz um comentário bem interessante, que ele diz o seguinte: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, que se acovardam em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos, dos deprimentes postos a enxovalharem a consciência. Então, ele, como suicida, diz que, em geral, quem comete suicídio acha que para sempre vai se livrar do problema. Acaba a vida e resolve a situação. Então, ele diz que os sofrimentos julgados insuportáveis, como ele se julgava um sofrimento insuportável, o escritor cego, para ele resolvia. Ele achava que se livrava para sempre daquela situação. Dos problemas considerados insolúveis, porque ele não tinha como, ele já tinha visto na medicina e não tinha solução no caso dele. Então, se acovardou, por vergonha, não queria que a sociedade o visse naquele quadro e tudo mais, tirou a própria vida. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Pronto, gastou tudo, tirou a vida, entrou para o mundo espiritual, uma terra estranha, totalmente desconhecida, que ele imaginava que não existia. Chegando lá, se deparou com um quadro de dor absurdo, de dificuldade e de problemas que ele não tinha noção. Na obra consta que ele passou 7 meses vagando entre o túmulo e a rua, buscando a ajuda das pessoas. Eu sou Camilo Cândido Botelho, eu sou um escritor famoso, me ajuda. Ninguém ouvia, ninguém queria saber, ele ia para os hospitais e sempre terminava sendo chamado para o túmulo. Passou 7 meses dessa forma. Quando completou 7 meses que ele vagava, ele foi surpreendido pelos lanceiros da Legião dos Servos de Maria, que chegaram naqueles pontos onde ele se encontrava e já vinha trazendo, montados a cavalo, como se estivesse enxotando, um grupo de suicidas. E foi encurralando e levando para o Vale dos Suicidas. As vibrações deles eram tão pesadas que podiam levar as pessoas ao suicídio. Se eles entrassem numa residência, se eles se colocassem próximo de alguém. Então, os lanceiros da Legião dos Servos de Maria levaram eles para o Vale dos Suicidas, aonde só se encontravam suicidas. Deixaram eles lá, foram embora, e eles desesperados tentando sair, quanto mais corria, quanto mais procurava, só entrava em becos, em vielas, e não encontravam saídas. Lá ele ficou 12 anos. 12 anos convivendo nesse ambiente. E aí ele diz que o Vale dos Leprosos, que é um lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições. Lembra que nós falamos na sexta-feira passada, quem estava aqui, nós falamos nesse vale, para onde as criaturas eram levadas, eram dadas como mortas pela sociedade e iam viver isolados. Então ele diz que o Vale dos Leprosos, esse vale que aqui na terra era considerado a pior coisa, o último degrau que a criatura poderia descer quando vivo, aqui seria consolador estágio de repouso, comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados.
Então ele diz que viver no Vale dos Leprosos, isolado da família, dado como morto, com a lepra corroendo, não era nada em relação ao que ele estava vivendo naquele vale dos suicidas. E aí ele diz, no Vale dos Leprosos, poderia-se contemplar o sol, sentir o ar fresco das madrugadas, contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar os bandos de andorinhas ou de pombos que passassem revoadas, contemplar o luar ou ver as estrelas. Mas na caverna onde padeci 12 anos, o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Então é como se dissesse, eles estavam presos, mas eles saíam ali fora, eles viam o sol, viam a claridade. Lá onde eles estavam, não existia essa atmosfera limpa. Por quê? Porque o ambiente era formado com as vibrações dos que ali estavam. Ninguém ali pensava em luz, em Deus, numa prece. Todo mundo estava voltado ainda para o seu sofrimento, para a sua desgraça. Olhava para o outro, via o sofrimento do outro, entrava no quadro, e aquilo ali fazia com que as energias daquele ambiente fossem as mais terríveis possíveis. Então lá estava ele, como a parábola diz, querendo se alimentar e não ter de quê. Como se estivessem cuidando de porcos, porque lá na realidade eles estavam no charco, na lama, em meio à dor do cada um. Eu olhava para um tinha se enforcado, outro tinha se atirado, então o quadro era aterrador. Não existia nenhum momento ali de alegria, onde um consolasse o outro, não existia. E aí, na parábola do filho pródigo narra que teve um dia que ele cansou e resolveu procurar o pai. O único ponto que eu não encontrei uma conexão nessa Memórias do Suicida foi nesse ponto mais diferente. Porque ao invés deles procurarem o pai, eles foram procurados pelo pai. Depois de 12 anos que eles estavam nesse vale, ele disse que um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado como desfalecido. Eu e muitos outros companheiros de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Então aqueles seres que passaram aquele tempo todo, correndo feito louco, sofrendo, revendo o suicídio e tudo, chegou depois desses 12 anos um momento em que eles tiveram esse alquebramento. É como se desenergizasse, ficavam desmaiando, e eles voltaram para as cavernas porque eles já estavam que não aguentavam mais. Quer dizer, toda a energia que eles tinham para liberar em vida e que cortaram com o suicídio, que ainda estava neles, fazia com que eles estivessem ativos ali, na dor, no sofrimento e tudo. Chegou aquele período que, como se diz assim, gastou todas as energias, então eles caíram, se sentiram enfraquecidos, estavam lá, e foi justamente nesse momento em que, de súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recônditos do meu ser, o meu nome chamado para a libertação, Camilo Cândido Botelho. Entraram a legião do servo de Maria naquela região, aonde eles estavam, e iam chamando um por um aqueles suicidas que estavam já em condições de serem auxiliados, de serem levados para um hospital. E aí foi quando ele ouviu ser chamado Camilo Cândido Botelho. E aí nesse momento, é como se ele estivesse na parábola sendo abraçado pelo pai. Como se o pai abraçasse o filho e dissesse: tragam cobertor, tragam sandália, tragam tudo, porque eu encontrei o meu filho. E aí foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro indicava atencioso e paciente. Então ele, chorando, foi galgar esse patamar dessa plataforma para ser amparado, e daquele momento em diante estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito de Maria de Nazaré,
ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então, recolhido pela legião dos servos de Maria, eles foram encaminhados para o Hospital Maria de Nazaré. E a partir daquele momento, acabou-se o desespero, porque agora eles estavam acolhidos, né? Eles estavam, a partir daquele momento, como ele diz aqui, sob a tutela de Maria de Nazaré. E ele conta que quando eles entraram naquelas macas, passaram por um portal de luz e viram lá o Hospital Maria de Nazaré. Então veja bem, Maria, a mãe de Jesus, encarregada de no mundo espiritual receber os espíritos na condição mais dolorosa que existe, que aqui na terra a gente não atenta para o sofrimento deles lá. E aí o filho mais velho. Quem é esse filho mais velho na parábola? Veja bem, já estava, o pai já tinha recebido, já tinha feito uma festa, ele já estava em casa novamente, o pai tudo já estava sendo providenciado, e a parábola conta que estava tudo bem quando o filho chega e se revolta contra a atitude do pai. E nessa parábola, onde é que nós vamos encontrar o filho mais velho que se indignou? Veja bem, no nosso meio, o suicídio desperta muito preconceito e pré-julgamentos. Nós temos um preconceito enorme com quem comete suicídio. Julgamos muitas atitudes das pessoas, sem saber as motivações. Se um suicida tentou o suicídio e precisa de um atendimento médico, o irmão mais velho diz assim: morreu não? Devia ter tomado isso ou aquilo. É o irmão mais velho, aquele profissional que acha que porque ele não fez aquilo ainda, ou nessa vida, ele pode dizer que aquele outro não merece uma chance de viver, de ser socorrido, de ser amparado. O filho mais velho também nós vamos encontrar nas religiões tradicionais. Eu não sei se vocês lembram, e já viram algum dado sobre isso, que não se oficializava orações para os suicidas e que eles não eram nem permitidos de serem enterrados no ambiente que eles chamavam de Campo Santo, nos cemitérios. Os suicidas tinham que ser enterrados fora. Ora, amparados por Jesus, amparados por Maria de Nazaré, e nós aqui na condição de filhos mais velhos que achamos que mas eu estou aqui valorizando minha vida, meu corpo, estou fazendo tudo e você vai amparar um que não quer nem saber? Na família, muita mágoa e muita revolta que muitas vezes fica na família. Às vezes os familiares não é uma crítica, é só uma constatação, que se pergunta: por que você fez isso? Por que você deixou a gente numa situação tão difícil? Porque na maioria das vezes o quadro de suicídio, o problema não é só com quem vai, é com quem fica também. É muito problema para a família, na sociedade. No momento como hoje que nós estamos vivendo, da situação que nós relatamos no início, quantas pessoas que se chocaram com a notícia, a família do rapaz, a família da jovem, quer dizer, tantas situações que ficam aí nesse amaranhado de necessidade para ser resolvida. Então, quando o pai diz para o filho: esse teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, nós vamos encontrar o Camilo Cândido Botelho dizendo na obra o seguinte: uma vez reencarnado, continuará o suicida alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará por isso desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo que lhes facultará relativa liberdade para tanto. Quer dizer, o suicida, ele reencarna e mesmo assim ele não deixa de ser acompanhado por aqueles amigos da colônia que o receberam na internação.
a permanência no plano físico não diminui o dever dos que o receberam lá. São tutores que vão acompanhar, que vão exigir do suicida a presença durante o sono, para estar a todo momento amparando, para ver se ele consegue vencer nessa nova fase em que foi colocado. São os pupilos de Maria de Nazaré, como nós falamos. Por quê? Porque não se desligaram ainda de nossa tutela. Quer dizer, os suicidas reencarnam, não se desligam da tutela dos espíritos. Nós que não cometemos atos dessa natureza, a gente tem a proteção do nosso guia amigo, dos nossos espíritos familiares, mas o suicida não. Ele é como se estivesse internado no instituto, como ele diz aqui. Está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação, que se torna necessário para a sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Então, a reencarnação por suicida é um dos recursos que vai ser utilizado na sua recuperação. O suicida é um ato tão grave perante a lei que ele precisa desse amparo, senão ele não consegue vencer. Então, ele reencarna, ele tem todo o amparo da colônia que o recebeu lá, que continuam, porque aquilo ali, aquele momento que ele está vivendo, é só um pequeno momento. Muitas vezes ele vem com o corpo desestruturado, para recompor o corpo físico, e aí volta para a colônia para retomar novamente, porque, como diz o nosso amigo, o suicida precisa expiar as consequências do ato, reparar os desastres ocasionados a si mesmo como às outras pessoas, amargar sacrifícios e lágrimas, até que consiga obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído. Então ele vai lutar para merecer um dia receber um corpo perfeito, tal e qual aquele que ele destruiu. Ele vem expiar as consequências do ato. Quer dizer, ele vem num corpo deformado porque ele deformou. Ele vai ter uma reencarnação difícil. Como a gente vai ver, o Camilo chorando de tristeza de visitar os amigos que estavam na colônia que encarnaram sem braço, sem perna, com problemas na cabeça e tudo. Por quê? Porque entraram assim no mundo espiritual e estão retornando, espiando o fato, vivenciando a experiência de um corpo mutilado como eles mutilaram. E vão reparar os desastres ocasionados a si mesmo e a outrem, porque muitas vezes, como aconteceu o caso de um deles, deixou crianças pequenas. Essas crianças, por falta de um pai, por falta de uma condição, principalmente naquela época que o livro é relatado, a menina foi para a prostituição, o menino entrou para o roubo. Então ele vai ter que voltar depois que ele passar por essa expiação para organizar essa família. Ele vai reencarnar para resolver essa questão que ele ocasionou com a família, com os que estavam em torno, com outras pessoas, e vai amargar sacrifícios e lágrimas, até que consiga obter da divina providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído. Então, quantas encarnações ele vai precisar, nós não sabemos. Então, a colônia, ela se responsabiliza por essa criatura e acompanha passo a passo todos os momentos, até que esse espírito se recomponha e tenha essa bênção de receber um corpo perfeito como aquele que ele destruiu. Então eu acredito que esse tipo de informação seria o necessário para que as pessoas tivessem o entendimento de que não adianta acabar a vida, o problema não se resolve. Infelizmente não há informação que esteja sendo divulgada como deveria, as pessoas não se interessam muito pela informação espírita, mas nós temos a obrigação de levar. E dentre essas questões, nós vamos encontrar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala preces por um suicida. Nesse capítulo diz o seguinte: as preces no objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar no desprendimento, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-os mais calmos. Veja bem, o espírito chega no mundo espiritual atordoado.
ele não tem a mente para uma prece, para voltar aos pensamentos de Deus. Então, daqui que ele desperta para isso, ele sofre muito. Porque a família muitas vezes se fecha. Não, ninguém faz prece por suicídio. É como se fosse um castigo, a família esquece. Quando poderia ajudar com essas preces, a amenizar, a acalmar o sofrimento, a dor desses espíritos, para que eles pudessem mais rapidamente perceber o auxílio que está ali há tanto tempo que eles ainda não perceberam. E nessa obra tem um dado interessante, que ele diz que em cada dormitório em que eles foram instalados, existia um aparelho delicadíssimo que informava por luminosidade repentina o balbucio da oração reproduzida, assim como também a imagem da pessoa que orava. Como se fosse hoje que nós temos uma televisão, que aquela época, 50, 60 anos atrás, não sei da época, não tenho precisão da época que o livro foi escrito, o mundo espiritual, os espíritos já falavam sobre isso. Então eles estavam no quarto, quem assistiu o filme Nosso Lar viu que tem uma cena assim. De repente a tela se iluminava, aparecia uma pessoa orando por aquela pessoa. E eles dizem que naquele aparelho, através daquele aparelho, eles podiam saber o que as pessoas estavam pensando deles, qual era o julgamento que estavam fazendo. E o dado mais triste, às vezes eles recebiam preces de pessoas que eles nem conheciam, que eles nem sabiam que essas pessoas lhe dessem qualquer importância. Raramente recebiam prece de familiares. A maioria nem recebia prece de familiares. E aquilo era entristecedor para eles, que precisavam dessa força, desse amparo para vencer a dificuldade que se encontravam. Então, dentro dessa informação, ele narra também que existiam quadros em que eles observavam de grupos espíritas que se reuniam para fazer prece pelos espíritas, pelos suicidas, que era de onde eles recebiam muita ajuda, das reuniões mediúnicas, dos grupos que faziam vibração para os suicidas. E a gente nem se dá conta do trabalho que nós estamos realizando nesse sentido. Então, quando a gente sabe de casos como esse, melhor que comentar é fazer prece pelos nossos irmãos que estão saindo da terra, que romperam com a paternidade divina e que estão diante de situações muito dolorosas e que vão precisar do nosso auxílio, sim. Quando nossas orações são enviadas a Deus em benefício deles, há como que uma pausa em suas agonias. Conseguem uma atmosfera de paz em torno de si, conseguem se lembrar de Deus e orar também, atraindo assim a chegada mais rápida do socorro. E é por meio da oração que se consegue aliviar suas dores. Então, meus irmãos, é uma rápida abordagem do tema do livro Memórias do Suicida, que tem muita, mas muita informação para estudo, que não daria para a gente conversar aqui, acho que o dia todo hoje, mas seria interessante depois ser consultado para que a gente perceba que os nossos irmãos que cometem atos dessa natureza, eles não precisam do nosso julgamento, não precisam. Nós não sabemos o estado emocional da criatura, o que se passa na sua intimidade, se aquilo está sendo potencializado por alguma entidade inimiga, se é um processo obsessivo. Muitas vezes a criatura no estado de depressão pode ser levada a isso. Tem tantas situações que não adianta a gente ficar apontando o dedo, dizendo isso, dizendo aquilo. Quando nós passamos essas informações, é no sentido de desestimular quem pretenda fazer. Porque o suicida que está na pátria espiritual, ele tem todo o socorro que se possa imaginar. Se ele não é socorrido imediatamente, é porque ele não sintoniza com o socorro. É porque ele não está em condições de perceber a presença dos espíritos, ele não tem condição de fazer uma prece como nós vimos agora há pouco. Então, se nós começarmos a emanar preces, envolver essas criaturas em luz, fazer essa corrente de oração, de repente ele lembra de Deus. De repente ele pede como aquele filho pródigo e diz, meu Deus, eu tinha uma vida tão boa, eu tinha uma vida tão feliz e acabei com tudo, eu vou pedir a Deus que me ajude, pronto.
E naquele momento ele pode ser assistido, ele não precisa, porque muitas vezes a gente aprendeu na doutrina espírita, erradamente quem não estudou, que o suicida vai ficar no mundo espiritual sofrendo quantos anos de vida ele ainda tenha. Essa informação não procede, não é doutrinária. Ele pode ser socorrido até de imediato. Vai depender dos méritos dele, porque uma pessoa que teve uma encarnação valorosa, com 1001 processos e tudo, e que teve aquele momento, ele não pode ser colocado no mundo espiritual da mesma forma daquele que sempre fez pouco caso das oportunidades que teve. Então a justiça divina leva em conta os méritos, os deméritos da criatura, as situações. E mais, os espíritos dizem que tem muito suicida que chega no mundo espiritual à conta de assassinado. Não como suicida. Foi ele que tirou a vida? Foi. Mas ele foi levado àquilo ali. Por pressões. Nós sabemos hoje das pressões que nós impomos aos nossos irmãos de preconceito, de discriminação, de tantas situações que muitas vezes a criatura chega a um ponto que acha que a melhor solução é aquela. Pronto, eu ouvi uma mãe dizendo um dia, eu conversando com ela lá em Teresina, ela disse assim, eu nunca entendi, meu filho chegou para mim e disse assim, a senhora não se preocupe, a senhora não vai mais ter vergonha de mim. E eu achava que aquilo era uma determinação que ele tinha tido de que ia mudar. Não, ele foi tirar a vida. Como quem diz assim, eu resolvo o problema desse jeito. E não resolveu. Porque a situação ficou muito difícil com a família, que ficou naquela situação angustiosa de se sentir responsável. Ele também, com certeza, não se decidiu. Mas a justiça divina, com certeza, analisando tudo isso, observa que aquela criatura sofreu uma pressão muito grande e, infelizmente, no estágio espiritual que ele se encontrava, ele não teve forças para vencer. Então, quando a gente vê alguém em situações como narradas por Chico Xavier, de uma criança sem braços, sem pernas, e que a mãe chega para o Chico e diz, Chico, não sei mais o que fazer, esse menino vive tentando se matar. Um dia desse eu peguei ele tentando se enforcar no punho numa rede. E ele disse, minha irmã, quando ele já veio sem perna e sem braço, você já sabe. O que ele já fez tantas vezes. E muitas vezes o Espírito pede, para não falhar de novo. Eu quero voltar, mas eu quero voltar sem braço, eu quero voltar sem perna, eu quero voltar sem nenhuma possibilidade mais de falhar. E quando chega aqui, a gente não percebe, a gente não entende, a gente não tem caridade. Então que a gente tenha olhos de ver, para a gente compreender melhor os nossos irmãos. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido a parábola com relação ao livro Memórias de um Suicídio, como eu entendi. Porque às vezes a gente pensa que está passando e as pessoas dizem, não vi nenhuma relação disso aí. Eu estava vendo no livro Aqui se faz, aqui se repara, e narra a história de Santos Dumont. Ele já reencarnou em São Paulo, filho de um médico, e com meses caiu do carrinho, né, que o perispírito já estava com a coluna quebrada. Ele terminou os dias que ele tinha de viver, na época dele, como paraplégico, na cadeira de roda. Filho do médico japonês. O que a gente sabe em tudo isso é que Deus não é injusto. Né? Deus não é injusto. Se existe uma situação ali, tem uma causa que determinou, e essa causa é que muitas vezes é que vai ajudar o espírito a se recompor na sua caminhada, na sua retomada, para que logo, logo ele possa ter o corpo perfeito como aquele que ele destruiu. Então, porque tudo na vida tem um termo e um sentido. Com certeza, Luiz. Sim, Rosana. Então, assim, a maior agonia para um suicida, quando chega no mundo espiritual, o maior problema não é nem o problema que o levou a cometer o ato tenebroso. É ele se ver vivo, né? Ver o corpo sem poder voltar para o corpo e sem entender nada. Como é que eu queria morrer, como é que eu me matei, e eu estou aqui vendo todo mundo, só que ninguém me vê. Então, assim, né, analisando o maior problema, a situação mais difícil,
é exatamente essa aí. Quando ele se depara com o mundo espiritual que ele achava que nem existia, e a falta de conhecimento, a ignorância desse sentido, pode contribuir muito, né? A pessoa pensa, com a morte tudo acaba. Eu me mato, acabou tudo. E não acabou coisa nenhuma. Faz piorar, potencializar os problemas que já existiam. Ele vai ficar louco do outro lado. Com certeza. Pô, gente, vamos encerrar o nosso... Uma palavra que diz assim, quando a gente não obedece à lei de Deus, a gente é escravo da lei dos homens. Né? Quando você comete atos de violência, de mal capacitado na terra, aí você se depara na penitenciária. Aí vai sofrer família, deputado também, passageiro. Mas no caso do suicídio, já é o contrário. Lá ele se fugiu da lei dos homens, mas ele vai cumprir a lei do astral, a lei dos livros, né? É porque aqui na Terra não existe punição por suicida, né? Mas para a lei de Deus existe. Se alguém cometer suicídio, ele não é punido porque cometeu suicídio. Porque foi contra ele mesmo. Mas na lei ele responde. Mas Deus, porque não acudiu naquele momento, Deus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém, não. Muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes ou sempre, muito e muito auxílio a criatura recebeu. Só que ele estava completamente fechado a qualquer entendimento, e aí a espiritualidade não viola. O livre-arbítrio é que comanda tudo. Pois, gente, vamos fazer a prece final para podermos encerrar o nosso trabalho, passarmos agora para o trabalho do passe.